Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Wagner Calegari, amados irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, e também pela TV Horizonte Rádio América, TV e Rádio da Padroeira de Minas. Hoje, o Evangelho que nos é oferecido pela liturgia é um Evangelho até um pouco confuso, complicado demais, sobretudo para os nossos tempos, para que possamos compreendê-lo. E diferente do Evangelho que temos aqui, o Evangelho de Lucas, sobre este mesmo caso, sobre esta mesma narrativa, é um pouco mais completo. Nós ouvimos falar sobre 2 homens que estavam possuídos pelo demônio. Homens que viviam na região, uma região onde não eram judeus, mas eram pessoas pagãs. E estes homens que atormentavam todas as pessoas que estavam ali em torno daquele local, se encontram com Jesus. E logo que eles veem Jesus, já percebem em Jesus uma autoridade divina. Já conseguem perceber que ali não era um homem qualquer, mas de fato era o Filho de Deus que estava ali diante daqueles demônios. E me chamou a atenção que a mesma atitude que estes demônios que estavam naqueles homens tiveram é a mesma atitude do povo daquela cidade. No momento em que aqueles demônios veem a presença de Jesus e reconhecem nele a sua autoridade, eles sentem medo, eles sentem estranheza porque Jesus estava ali. E também as pessoas da cidade, quando foram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ele se retirasse da região deles. Ou seja, eles ficaram com medo daquilo que estava acontecendo. Aqueles homens, aquelas mulheres da cidade sentiram medo. Se sentiram incomodados, porque Jesus que estava ali havia não só lidado com aqueles homens, mas de fato foi uma situação muito estranha. Imagine só, nós aqui na Serra da Piedade, chega Jesus diante de 2 homens possuídos, esses demônios que estavam nele vão para aí 2.000 porcos, esses porcos pulam do barranco. Fala, gente, que coisa trágica, né? Que imagem mesmo pavorosa. Eles ficaram assustados, ficaram com medo e fizeram tal como aqueles demônios tiveram de atitude. Sentiram medo, sentiram pavor, quiseram se distanciar do Senhor. E podemos pensar nisso justamente porque aquela região era uma região pagã, onde não tinham um conhecimento nem da lei judaica, menos ainda da pessoa de Jesus. E aqui nós podemos pensar que todas as vezes que nós estamos já distantes do Senhor, por mais que nós possamos reconhecer nele uma autoridade divina, a gente corre sempre o risco de se distanciar, porque o pecado ele nos distancia de Deus. Quanto mais longe do Senhor, a tendência é que nós permaneçamos nessa posição. Pensemos, por exemplo, em Adão e Eva, que eram próximos a Deus, mas a partir do momento do pecado, eles se
distanciam, eles se escondem atrás de um arbusto porque se perceberam nus. A experiência então do pecado, ela gera distanciamento do Senhor. E quanto mais longe do Senhor nós vamos nos mantendo, mais difícil é para nós reintegrarmos essa presença em Jesus. E aí a gente vê muitas pessoas que até olham para Jesus e veem nele uma grande pessoa, um grande homem, até mesmo o próprio Deus, e dizem: eu creio em Deus. Mas é um crer que está sempre afastado. É um crer que não faz a experiência que aqueles homens que estavam possuídos e foram libertos fizeram. Não fazem a experiência de se aproximar de Deus. E se nós dizemos que cremos no Senhor e dele não nos aproximamos, que fé é essa que está no nosso coração? É uma fé que não reconhece em Jesus, de fato, que Ele é o nosso único libertador, que Ele é o único que pode salvar a nossa vida do pecado. Não há outro salvador para nós. E quem se reconhece nessa posição de necessitado da graça de Deus, tem a humildade de procurar o Senhor. Se eu não preciso de Deus para me salvar, se eu não preciso de Deus para ser virtuoso, se eu acho que eu posso conduzir a minha vida conforme as minhas próprias forças, para que eu vou ao encontro de Deus? Aqueles dois homens, tendo sido libertos pelo Senhor, eles não tinham dúvida que a obra de libertação realizada na vida deles foi uma obra realizada pelo Senhor. Eles reconhecem que foram libertados por Deus. E se eu me reconheço libertado por Deus, para onde eu vou? Posso dizer junto com São Pedro, em João 6,68, a linha C: Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tem palavra de vida eterna. Se eu reconheço que o Senhor é o meu libertador, é o meu salvador, para onde eu vou, se não para a presença de Deus? Então não se trata daquilo que é o nosso passado, porque o passado destes homens foi uma vida possuídos pelo demônio. Não se trata das coisas que já se passaram na nossa história. O que importa é que a partir do momento que nós olhamos para o Senhor e reconhecemos nele essa autoridade divina, que a nossa vida passe dessa postura de orgulho para uma postura de humildade, onde eu reconheço que eu não posso viver sem o Senhor. Esse é o chamado para mim, para você. Há uma frase de Thomas Merton, um grande espiritualista inglês, que diz que o medo não pode ser separado do orgulho. E o orgulho é este pecado de Adão e Eva, que se acharam fortes o suficientes para poder viver segundo as suas próprias forças. É preciso que sejamos humildes, humildes em reconhecer que sem Jesus a nossa vida sempre corre o risco de estar escravizada. Que a nossa vida sem a luz da graça de Deus sempre corre o risco de se prender a algo que não nos vai dar paz, que não vai nos conceder a liberdade verdadeira, mas que pelo contrário vai nos escravizar. E é por isso que nós nos escravizamos diante das posições, diante das pessoas, diante dos objetos materiais, do dinheiro e etc. Sempre que nós nos distanciamos do Senhor, nós corremos um grande risco, um risco quase certeiro, de que a nossa vida se amarre, não à vida de liberdade que Deus nos concede, mas a tudo aquilo que no mundo nos escraviza. Termino fazendo somente uma menção à primeira leitura, lembrando-nos que o mal ele é sempre possível para nós. Nós não temos dentro do nosso coração só a potencialidade de fazer o bem. Diz a igreja que, marcados pelo pecado original, nós podemos também fazer o mal e, infelizmente, muitas vezes nós o fazemos. E nós ouvimos da primeira leitura uma história que é marcada por um contexto. Há aqui um contexto específico, mas há também aqui uma atitude estranha. Há uma atitude aqui que não é uma atitude, talvez, que esperaríamos de pessoas de Deus, mas não é só uma atitude daquele tempo, é uma atitude que também nós encontramos hoje. Olha só o que acontece na conversa entre Abraão e a sua esposa Sara. Sara diz para Abraão:
manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com meu filho Isaque. Talvez muitos de nós conhecemos esta história, mas rapidamente para que possamos nos lembrar, Abraão e Sara não podiam ter filhos. Sara então fala para Abraão que ele tivesse um filho com a sua escrava Agar e que deste filho eles pudessem ter uma descendência. Tiveram o filho, só que passou um tempo, Deus também deu um filho para Abraão a partir de Sara, a sua esposa. E agora que eles têm um filho, o que eles fazem? Ou pelo menos é ali o pedido da mulher, que aquela mulher, a escrava, seja excluída daquela relação, seja tirada ali daquele lugar. Nós poderíamos pensar em tantos casos que acontecem no nosso meio de uma forma parecida, de pessoas que são casadas e aí tiveram um relacionamento que são extraconjugal e a partir ou do nascimento de um filho ou alguma outra situação, que aquele relacionamento ele é simplesmente cortado, onde a criança e todos os laços ali construídos são arrebentados, são excluídos. E a gente fica pensando, embora o contexto aqui permitia a escravatura, era um contexto bem diferente do tempo atual. A gente pode pensar na nossa vida que a gente sempre vai achar talvez uma desculpa ou uma justificativa para os nossos erros. A gente sempre vai achar alguém que, como Sara, vira para Abraão e diz: não, esse é o caminho certo, vamos tirar essa mulher e essa criança daqui, porque eles não são mais necessários. Nós temos, infelizmente, também essa inclinação a ouvir de pessoas ou a nos unir a outras pessoas para poder fazer o mal para outros. O Senhor hoje olha para nós, nos chamando a uma vida de restauração. Não nos unirmos a alguém para poder fazer o mal por outros, mas nos unirmos ao Senhor para que, restaurados por Ele, a nossa vida tenha por fruto a salvação que Ele tem para nós. O Senhor não é só um Deus de justiça, o Senhor não é um Deus que quer nos fazer mal, como ouvimos dias atrás da leitura no domingo, não se alegra com a maldade nem com a morte. Não, esse não é o Senhor. Mas o Senhor nos chama a uma mudança de postura, na certeza de que, independentemente do passado que tivemos, é possível voltarmos à misericórdia do Senhor para caminhar para uma vida nova. Independentemente se, como estes homens possuídos pelo mal, foram marcados por uma vida de violência e de pecado, a partir do momento que se encontraram e se abriram diante do Senhor, fizeram a bonita experiência daqueles que se encontram com a misericórdia e são restaurados. Não nos escondamos do Senhor e nem nos escondamos nos nossos próprios erros, achando que o Senhor não pode perdoá-los, porque Ele pode. Confiemos hoje na misericórdia do Senhor, que nos chama a uma vida nova, a uma vida de restauração. Fiquemos de pé e ofertemos ao Senhor as nossas preces.